Hoje, Arthur Lira deu um recado para o STF. Ele avisou que o Legislativo precisa ser respeitado e que o Legislativo cumpre seu papel constitucional, portanto está dentro das 4 linhas, já avisando o STF que acabou a fase das invasões de competência, tá? Nós tivemos, vamos lembrar, a questão do aborto, nós tivemos, vamos lembrar, a questão do marco temporal, nós tivemos, vamos lembrar, a questão de drogas, nós tivemos, vamos lembrar, a Posto sindical. Então, ou seja, nós tivemos uma agenda inteira que o STF passou. Foi um recado muito duro do Arthur Lira, mas é a primeira vez que ele deu um recado, e esse recado não começou com ele. Começo com o Arthur, eu vou começar com o Macris, porque o Macris conhece o pessoal da Frente Parlamentar da Agricultura, e verdade precisa ser dita. Se dependesse do Lira e do Pacheco para resolver esse assunto, a gente já tá até agora vendo o STF legislar. Veio da Frente Parlamentar do Agro a primeira resposta, uma resposta dura. E eu não sei se o STF quer sustentar uma briga de longo prazo com o agro. O agro não é o Bolsonaro. O agro tem algo a perder? Tem. Mas o agro, ele estruturalmente, ele é pilar até da existência econômica do Brasil hoje. Se tirar o agro, não tem Brasil. Então eu passo a bola para você. Como você vê esse jogo? O agro consegue sustentar fogo nisso. Você conhece bastante o pessoal da Frente Parlamentar da Agricultura. E que você conhece bastante política, você acha que o STF, na prática, vai continuar peitando, a Câmara dos Deputados vai reagir, ou o Arthur Lira, tão logo alguém lembre os processos que ele tem, ele vai, opa, deixa eu fugir? Bom, primeiro que o STF já vem numa escalada de usurpação de poderes legislativos há algum tempo, né, Renan? Como você colocou aí, pô, os caras quiseram legislar sobre a questão do aborto, quiseram legislar sobre a questão da descriminalização da maconha, quiseram legislar sobre o marco temporal. E eles não imaginavam que eles iam encontrar com uma resistência da maior bancada que a gente tem hoje no Congresso, que é a bancada ruralista representada aí pela Frente Parlamentar do Agronegócio, que já respondeu de pronto e começou a atuar para definir os caminhos sobre o marco temporal, né? Uma coisa muito perigosa, que a gente vê o Supremo Tribunal Federal trabalhando no sentido de levar muitas vezes ideologias progressistas adiante, querendo legislar, e que prejudica o Brasil. Pô, essa questão do marco temporal pode causar uma guerra entre as populações do campo e os indígenas, até mesmo entre as populações das cidades, como aqui em São Paulo, e povos descendentes dos indígenas. Então, eu vejo um caminho muito perigoso a ser seguido aí pelo STF e que o Congresso agora está colocando um freio nisso daí. Agora vamos ver o que vai dar. Perfeito, senhor Arthur Duval. Modelo porque, sim, Arthur Duval, ele infelizmente perdeu o seu mandato e agora ele fechou um contrato com a rede de cuecas Mesh e ele vai fazer algumas fotos de cueca pro universo LGBT. Ele mexe comigo. Tinha uma palavra que era assim, não tinha? Eu tô viajando. O lance é o seguinte, cara. Só uma coisa, tá? Que um dia eu tenho um amigo que trabalha com marketing, ele falou, cara, um dos maiores erros das cuecas mesh, ou sei lá de que cueca que era, é ficar colocando um monte de modelo de cueca pra lá e pra cá com essas cuecas aí. Porque, a cueca normalmente é o homem que vai comprar. Exato. Você não vai olhar um modelo de... Que vontade de comprar essa cueca, não é mesmo? Enfim. Por que eu falou disso, né? Eu esqueci qual era a pauta. A pauta legislativa contra a STF. Olha. Eu tendo a ser cético com aquelas coisas que eu quero acreditar que são verdade, sabe? Eu gostaria muito que houvesse uma reação do Poder Legislativo mesmo e falando, cada um no seu quadrado. Só que eu sou muito cético em relação a isso, por quê? Eu sei que grande parte do Executivo e grande parte do Legislativo, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, está na mão do STF. Tá? E eu acho, sinceramente, que se o STF falar, vocês estão me apertando demais, ou, dá uma olhadinha nisso aqui, viu? No final das contas, a balança pesa mais para a Suprema Corte. A gente tem que lembrar que o Arthur Lira, até pouco tempo atrás, ele só tinha mandato porque ele estava com uma liminar, né? Que parece que agora que resolveu, né? Faz pouco tempo, acho que foi esse ano, agora que resolveu a situação dele, assim como de muitos outros parlamentares, assim como de muitos outros senadores. E não só os parlamentares que hoje estão na ativa, mas muitos ex-parlamentares que também têm inquéritos ali
tiveram problemas com a justiça, estão na mão desses caras e eles têm influência. Então, eu acho que um dos caminhos para o legislativo conseguir bater de frente pro STF é fazer aquele famoso jogo do good cop, bad cop, sabe? Tipo, eu queria, mas eu imagino o Lira numa reunião com o STF falando, eu não quero pressionar, mas a bancada do agro tá forte, meu. Aí chega lá quem é o líder da bancada? Chama 2, 3 lá, eu queria, mas é que aí a bancada aqui dos evangélicos tá fogo. Aí chama, eu queria, mas é que aí o cara... E fica fazendo esse jogo. Imagino eu que seria o único caminho desses caras traçarem uma linha e falar, aqui vocês estão passando. Mas aí também necessitaria desses próprios caras do legislativo se conversarem e cumprirem palavra entre si. Sabe, eu jogo pra você joga pra ele joga pra mim. Vamos fazer esse jogo aqui, tá tudo certo? Sem ninguém romper a corda, sem ninguém falar, o Joãozinho tá atrapalhando. E porque de novo, eu quero acreditar que isso está acontecendo. Eu quero acreditar. Mas eu sou cético. Eu acho que não vai acontecer isso, cara. Sinceramente, acho que isso não vai acontecer. Esse foi o extremamente pessimista Arthur Duval. Deixa eu puxar essa bola aqui, tá? O Arthur tá sendo pessimista, mas eu acho que tem uma questão. A política é feita de cínicos. A política brasileira, em especial, ela é muito feita de cínicos, tá? Alguém acha que a bancada de direita aqui no Congresso Nacional é uma bancada realmente fiel à causa de direita? Você acha que, por exemplo, quando derrubaram o imposto sindical, sentou assim, a Carla Zambelli e o Nicolas, nossa, que derrota pro Brasil. Não, desculpa, só colocar mais um elemento. A gente tem que lembrar que os ministros da Suprema Corte são pessoas muito inteligentes, tá? Eu não gosto do Xandão, eu não gosto do Gilmar Mendes. Meu irmão, esses caras não são imbecis. Você tá falando com gente muito inteligente. Por outro lado... A Câmara dos Deputados, assim, é um antro de imbecis, velho. É um antro de imbecis. Desculpa, gente, assim, não tem comparação em termos de... Porque o Renan falou de cinismo, né? E uma coisa é você ser cínico com uma pessoa burra, que o cara vai acreditar no que você tá falando. Outra coisa é você ser cínico com o Gilmar Mendes, cara. Um dos maiores constitucionalistas do mundo. O cara vai olhar pra você e falar, irmão, você tá querendo passar a perna em quem aqui, velho, que esse papinho olhe? Sabe? Imagina o seguinte, imagina a seguinte cena. Imagina que a Carla Zambelli também a gente tá chutando balde, mas, sei lá, fala um deputado do Centrão que a gente pode falar que é bem burrinho, assim. Vamos imaginar... Tiririca? Não, Tiririca também já é muito caricato. Vamos pegar um Marco Feliciano, que não é um cara dos mais burros, não. Imagina o Marco Feliciano tentando dar uma enrolada no Gilmar Mendes. Irmão, assim, cara, é tipo um Fusca querer ganhar a corrida de uma Ferrari. Não vai, mano, não vai. Entendeu? Por isso que eu sou... E eu vou te falar, como eu te falei, a tosquice cobra o seu preço. Esses caras, na hora que eles se veem pressionados, a culpa é do cara. Aí descumprir palavra, aí descumprir comigo, descumprir com você também. Nós não temos senso de unidade, velho. Que cai naquele papo, assim, eu tô viciado em falar isso, mas cai naquele papo da gente não ter a nossa epopeia, da gente não ter os nossos heróis. Nós não somos pessoas que temos, infelizmente, a tradição de honrar a nossa palavra. Essa é a verdade, tá? Então, assim, eu sou muito cético em relação a isso, cara. Eu sou muito cético. O que me deixa triste, porque eu gostaria muito, velho, de ter uma Câmara Federal ou um Senado, mais ainda. O senador, cara, é um cara que ganhou uma eleição majoritária. É um cara que tem um mandato de 8 anos. Entendeu? É um cara que ele nem tem que se preocupar com os dissabores que ele pode dar para a sociedade nesse imediatismo de pedir voto de 4 em 4 anos. Esse cara era o cara para ele falar, não, pera lá, velho. Eu sou um senador da República, cara. Eu sou um pilar dessa democracia aqui. Eu não vou deixar que essa instituição ultrapasse... Imagina. Olha os senados que... Olha os senadores que tem. Romário, irmão. Romário. A gente tem o Marcos Duval, velho. Marcos Duval. Astronauta. Não, porque São Paulo sabe votar. Damares. Que a mina, como é que era a história que ela falava? Que ela foi no pé de caju, sei lá o quê. Essas histórias. Então, cara, você acha que esses caras vão dar boné em ministros da Suprema Corte, cara? Pelo amor de Deus. Não sei, de boné quem entende é nosso Fora o medo, né? Fora o medo que os caras têm. 90% tá na mão do Suprema Corte. Essa ideia de que, o Senado pode colocar adiante impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu duvido que isso vai acontecer algum dia nesse país aqui. Não, também acho. Eu duvido. É uma coisa muito, muito abstrata. Sr. MacChris. Queria saber de você, Mr. MacChris. Mac Santos, fala. Eu quero que você me diga. Você concorda com o Arthur que não é pra ter algum tipo de empolgação com essa reação? Pergunta 1. E 2, eu tava falando do cinismo.
Você tem inúmeros parlamentares que são cínicos. A direita é cínica, a direita que é like. Agora me parece que o agro tem algo a perder. Portanto, o agro não está indo lá pelo like. O agro vai comprar a briga porque é uma briga existencial. Você concorda com isso? E como você vê o jogo? O agro, na minha opinião, era a única bancada, o único grupo de parlamentares possível para se colocar contra esse movimento de o STF querer legislar cada vez mais e pegar para si o papel da Câmara dos Deputados como se eles tivessem sido eleitos pela população. O agro tem muito a perder com isso, Renan. É uma coisa que está para acontecer no Brasil que muita gente não tem a real noção do que é acabar com o marco temporal. É acabar com a tranquilidade jurídica sobre terra, sobre propriedade privada no Brasil. Isso é um completo absurdo. É o ministro da Suprema Corte receber pressões internacionais, que a gente sabe que as ONGs hoje de fora do Brasil, que são milionárias, que têm muito dinheiro, e vêm querer pautar as ações nossas aqui no nosso país. Eles vêm tanto via essa turma toda da esquerda progressista, quanto fazer pressão no Supremo Tribunal Federal. E eu te pergunto, dos ministros da Suprema Corte, de quem defende o fim do marco temporal, quanto tempo eles passaram sequer numa tribo indígena para entender a realidade e a demanda desses índios? Quando eles já foram visitar os pequenos produtores rurais para ver se é isso que eles querem? A gente vai resolver o problema do país com relação aos índios, dando mais terras para eles? Ou de outra forma? Melhorando a questão de saúde. Cadê um plano de ação do governo federal para levar uma saúde de qualidade para as populações? Se terra resolvesse o problema das populações indígenas aqui no Brasil, os Yanomamis eram o melhor IDH do país e do mundo. Pô, os caras têm 9,5 milhões de hectares de terra. Só que, em compensação, você leva para a questão dos indicadores sociais deles, eles têm uma mortalidade infantil alta pra caramba, não têm acesso a nenhuma estrutura de saúde, doenças infecciosas pra cima e pra baixo lá. O povo quer o quê? Eles querem lacrar, eles querem obedecer aí, seguir o que as ONGs de fora do Brasil vêm impor do nosso país, ou eles querem realmente resolver o problema? E daí, através dessa brincadeira, na minha opinião, a gente causa um problema enorme pro agronegócio. Então é por isso que a bancada tá batendo de frente com isso daí, tá correndo com os projetos no Senado para realmente manter esse marco temporal. Porque o fim dele é um completo absurdo, é uma guerra civil aqui no nosso país. Maravilhoso. Eu vou... Assim, esse argumento que você colocou é real. Assim, nenhuma outra população originária dispõe de tanto território quanto os indígenas brasileiros. 0,8 índio por quilômetro quadrado. Cada índio tem mais de 1 quilômetro quadrado. Que legal. Só pra ele. Que bacana, que bacana. E a gente sabe muito bem que boa parte desses territórios viram playground de ONG. Sim. Essa é a real. E os índios são vítimas de políticas públicas que fortalecem determinados grupos políticos e empresariais que usando eles como causa, né? Então, é uma situação muito patética. E é patético que a gente tenha discutir isso agora. É tão óbvio isso. O Arthur, eu até assim, antes de sair para a próxima pauta, eu ia pedir uma posição do Arthur sobre isso e eu peço pro Macris comentar. Tá. Você esteve lá nas invasões na Bahia e você mesmo presenciou que os índios são utilizados como, vamos dizer, vanguarda invasora. Ou seja, você manda primeiro uns índios para invadir, depois eles são trocados. Como é que funciona o método e como o marco temporal derrubado pode ajudar, vamos dizer, a criar o banditismo no campo em larga escala? Sim, na verdade, assim, só existe invasão se utilizando de indígenas, tá? Porque não tem o marco temporal. O que o marco temporal faz? A partir dessa data, o que é terra indígena, o que é terra titulada, o que é terra do governo é terra do governo. Ponto. Tá? O marco temporal não existindo, o cara invade, ele fica ali durante todo esse tempo que o governo demora para resolver, se aproveitando do trabalho de outra pessoa. Então a casa quem construiu não foi ele, o gado que está lá não foi ele que cultivou, a agricultura que os caras fizeram não foram eles que fizeram, eles vão colher os frutos do trabalho de outras pessoas. E aí fica, não, porque nós estamos aqui discutindo se isso aqui é ou não terra originária. O fato é, muito provavelmente, eles não vão conseguir. Se você fizer uma análise ali, não é. Só que para eles não interessa a conclusão da briga. Para eles interessa a confusão. Porque você põe uns índios ali na frente. Não é que a gente invadiu porque é o MST. Não. Nós estamos discutindo se isso aqui é ou não é terra dos povos originários. Tá? Com o marco temporal acaba isso. Você não pode mais se utilizar de índio como ferramenta,
tá? Para invasão de terra. E eu quero lembrar outra coisa. Muita gente romantiza, né, os povos originários como se fosse uma coisa homogênea, como se fosse um monte de gente boazinha. E não é, velho. No fim do dia, a gente tem que lembrar que os povos originários também têm hierarquia nas suas relações e, via de regra, quem está no topo da hierarquia são aqueles indígenas que são mais próximos do homem branco. Quando eu fui no pedágio indígena, no Mato Grosso, cara, você tinha literalmente um indígena com uma camiseta polo e um tablet na mão e atrás dele um indígena com arco e flecha, mano. O cara que tá com o tablet na mão, completamente socializado com a nossa sociedade aqui, fala português, cobra os 50 reais lá do pedágio, troca uma ideia com você, te ameaça de uma forma velada. O cara que tá com arco e flecha lá atrás, ele não sabe nem o que tá acontecendo. Ele só tá ali, ó, com arco e flecha ali, esperando o comando de um superior pra ele... Então, ali você tem também pessoas vítimas de exploração que a gente não pode se meter porque a gente é outra sociedade, né? Então, de fato, cara, o marco temporal é muito importante justamente porque acaba com essa palhaçada. E mais do que isso, cara, o marco temporal dá o poder de fato ao indígena, né? Porque tira dele essa dependência do cara da FUNAI para ficar demarcando onde ele pode ou não pode estar. E outra coisa, Arthur, um grande problema, o que acontece, é que dezenas, centenas e até milhares de pequenos produtores hoje, pô, que acordam cedo, que levantam para produzir nas suas terras, são descendentes de povos indígenas. Sim. E daí, olha o problema que a gente vai causar com tudo isso. O pequeno produtor é descendente de terra indígena. Agora um outro vagabundo que, porventura, não faz nada e se aproveitando do fim do marco temporal, vai chegar lá para esse pequeno produtor e vai falar, não, essa terra era minha em 1500. Agora eu vou ocupar essa terra no seu lugar. E o cara que estava trabalhando, acordando cedo, fazendo um monte de coisa, que se lasque. Não, é um grande problema isso, cara. Tem produtor que comprou a terra de indígena. Então, teve muita coisa. Isso aconteceu muito, inclusive, nessas terras da Bahia. Quando eles delimitaram os locais ali, para cada aldeia, para cada povo originário, eles deram o título de propriedade e falaram assim, ó, você tem que produzir aqui. Às vezes o cara fala, eu não quero produzir, eu não tô afim. Então eu vou vender isso daqui para outra pessoa. E vendeu. Ó, vendi para você. E foi embora. Aí depois do tempo o cara volta. Ou então, eu sou povo originário, quero minha terra. Não, cara, mas você já vendeu aqui, velho. Sei lá, 30 anos atrás, eu comprei do teu avô. Aí fica nisso, exatamente. E outra coisa também, Renan, que é legal de colocar, os ataques de busca por terra no Brasil, onde que eles estão acontecendo? Na minha opinião, não é nada por acaso. As ONGs milionárias vêm de fora do país colocando um dinheiro grande. Eles trazem os interesses dos países da Europa, dos Estados Unidos, países que, de certa forma, têm interesse no quê aqui no Brasil? Em fazer com que o nosso país volte a ser o que era em 1500. Que vire um país de florestas, de mato, que a gente não produza nada. Então, onde que eles vão atacar? Eles vão atacar as terras mais produtivas que nós temos, as terras mais propícias para a agricultura e as terras que também a gente tem uma condição de explorar o minério de alta qualidade aqui, de gerar muitos recursos. Então, eles vão atacar nisso para quê? Para desestabilizar a nossa agricultura, para ferrar de vez com o agro brasileiro, para que a nossa comida fique mais cara, para que a gente tenha mais dificuldade para exportar alimento, para que eles consigam ganhar território fora do país com exportação. Então, não tem nada de povo bonzinho que quer proteger a Amazônia, que quer proteger os índios. Eles têm interesses financeiros aqui no Brasil. Eles atacam justamente essas regiões. Hoje, por exemplo, no Mato Grosso, que é um expoente de produção agrícola, a gente tem uma quantidade maior de terra lá destinada às populações indígenas do que para a própria agricultura. Isso é um completo absurdo. Um estado tão próspero, um estado que produz, que aumenta cada vez mais a sua produtividade com a mesma quantidade de terra, imagine se com o fim do marco temporal comece a ganhar cada vez mais espaço as terras indígenas lá, onde já são totalmente eficientes em produção de insumos agrícolas. A gente está perdido. Nossa comida vai ficar cada vez mais cara, a gente vai cada vez mais perder espaço de exportação desses produtos e a gente vai afundar e vamos voltar então para 1500.
Vamos voltar para 1500, vamos virar o Brasil uma floresta inteira e devolve mesmo o país inteiro para os índios. Ó, Mac Chris, eu concordo. E assim, primeiro eu queria dizer que eu oferto aqui o meu mais profundo repúdio à sua pessoa devido à sua ascendência norte-americana. Porque existe um programa tocado pela Associação dos Fazendeiros Americanos que chama Farms Here, Forest There. É isso E a mesmo. tese que eles vendem que é o seguinte, fazenda é aqui e lá vamos preservar, nós somos bons, estamos pensando no mundo. E é o agro, é a direita americana rural que patrocina isso. E isso é importante porque assim, claro. a direita brasileira fica com puxação de saco da direita americana. A direita americana considera a gente um bando de cucaracha. O agro americano vem perdendo espaço pro Brasil. O Brasil derrotou eles na soja, beleza. Agora, milho sempre foi, assim, os Estados Unidos lidera a produção de milho há séculos. Adivinha quem ultrapassou em 2023 a produção de milho? O Brasil. Nós passamos até no milho, que é, vamos dizer, um produto, uma commodity, em que os americanos dominaram historicamente. Então, o Brasil é um problemaço pros caras. A gente está fazendo etanol de milho cada vez mais aqui. O etanol de milho. Eu que viajo por muitos estados aí, atrás de usinas, de cana, de açúcar, etc. A quantidade de terras hoje que o pessoal está plantando milho é muito grande, por causa do etanol de milho. Apesar do valor do etanol hoje estar bem abaixo do que deveria ser, na canetada aí pelo governo, que está prejudicando demais o agro nesse sentido, a produção de milho está crescendo cada vez mais. E como você diz, né, eu sou um dissidente dos fazendeiros norte-americanos. Eu tô defendendo o Brasil, pô. Eu tô defendendo o agro brasileiro. E é estarrecedor você ver esses movimentos interferirem aqui. E você acha que a esquerda tá preocupada com relação à proteção de matas aqui? Não, é só um discursinho para receber dinheiro dessas ONGs. É óbvio. E a gente tem que bater de frente e mostrar isso para todo mundo. Através da internet, das redes sociais, porque a grande imprensa não vai mostrar. A grande imprensa eu garanto pra vocês que não vai mostrar. É metendo a boca dia após dia em cima do agronegócio brasileiro. Pesticida, não pode usar. O agro devasta. O agro isso, o agro aquilo. Enquanto isso, eles vão ganhando espaço e a gente vai se ferrando. Esse foi Mr. McChris. Deixa eu pedir um negócio aqui pra vocês, por favor. Me corrigindo aqui, o Brasil não é o maior produtor de milho, ele se tornou o maior exportador de milho. Exportador de Exportador grãos, né? Não, parece que foi no Soja milho e também. milho. Não, tem um artigo do Chico Irazeno sobre isso.